Oi, estrelas! Bom, eu tenho falado muito sobre a lei da atração, porque eu acho que é um nome mais conhecido, um pouco mais fácil de falar do que magia, e é um conceito que eu acho que está mais, né, no dia a dia das pessoas, tá? Mas nesse vídeo eu queria falar sobre a prosperidade, né, e a lei da atração. Mas mais do que isso, é trazer uma técnica que é um mudra. Mudra são gestos feitos com a mão, que são como se fossem chaves para mudar a nossa vibração, tanto a nossa vibração mental, quanto a vibração que a gente está emanando para o universo. Então é uma ferramenta para nos ajudar a sintonizar com a energia que a gente quer alcançar. Quando a gente fala em prosperidade, a gente não está falando só em dinheiro, mas este mudra é o mudra da riqueza, né? Que é do deus Kubera, que é um deus que trabalha a riqueza. Então, ele é bem específico para dinheiro, tá? Uma das coisas que a gente precisa ter em mente quando a gente está falando da lei da atração é que a gente tem que vibrar naquilo que a gente quer atrair. Então, se eu fico querendo prosperar na minha vida e fico achando justificativas e desculpas para que eu não prospere, eu estou sintonizando essa outra energia. Parece uma coisa, às vezes as pessoas tem um barulho, uma buzina, agora é cachorros. Mas vamos lá, para que a gente possa vibrar, né, naquilo que a gente quer, a gente tem que ter um conceito bem definido, né, sobre o que é prosperidade, porque é em cima desse conceito, ou seja, o que é a prosperidade para você, como é se sentir próspero, que você vai trabalhar. Então, eu sempre penso na prosperidade como algo que está além da matéria, do dinheiro. É olhar para a sua vida e falar, eu tenho um trabalho próspero, que eu me sinto realizada. Eu tenho um relacionamento próspero, onde eu também me sinto realizada. Então, assim, eu tenho uma vida próspera, eu tenho amigos que são prósperos, que eu me sinto bem, que eu me sinto amada, que eu os amo, né? Eu consigo viajar, eu consigo adquirir os bens que eu quero, então eu tenho uma vida próspera. Então, a prosperidade em todos os aspectos. Quando a gente está falando sobre isso, a gente pensa logo no dinheiro e no trabalho. E a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o dinheiro, ele é a consequência da sintonização e da prosperidade interior. Então, ele é a consequência de você fazer aquilo bem feito. Então, assim, você tem prazer no seu trabalho? Você se dedica ou você trabalha pensando no dinheiro? Esse já é um padrão. A gente tem um padrão, né, a maioria das pessoas, que é exatamente que dinheiro é difícil de ganhar. Para você ter dinheiro, você tem que acordar. Quem cedo acorda cedo, como que é aquele ditado? Deus ajuda quem cedo madruga, ou com o suor do teu rosto colherás o seu pão, comprarás o seu pão. Ou seja, o dinheiro está ligado à dificuldade, a esforço, a trabalho, a você não conseguir relaxar. Então, a gente transforma a maneira de adquirir prosperidade financeira em algo sofrido, difícil, com problemas, onde você tem que lidar com o mundo à sua volta. E aí, essas desculpas acabam fazendo você ficar sintonizando na miséria, na escassez. Miséria como o oposto da abundância e não uma situação trágica, tá? E essa escassez, ela vai se propagando, né? Eu falei no vídeo sobre emagrecimento, sobre a questão de não ficar propagando o problema para que isso não se torne mais problema. Então,
o conceito de prosperidade que você vai trabalhar é muito importante. Por quê? Porque se você delimitar como essa prosperidade vai acontecer na sua vida, você está restringindo o universo. Por exemplo, se você não acredita que é possível, dentro da sua profissão, ganhar mais, você está restringindo o universo a te trazer uma nova profissão para que você possa ganhar mais. Ao mesmo tempo em que, se você não acredita que aquilo que você ama fazer, que aquilo que te dá prazer em fazer, não te dá dinheiro, você não vai conseguir trabalhar, receber dinheiro com aquilo que você ama. É simples. Então, as nossas programações é o que definem a sintonia que a gente está vivendo na vida. Então, quanto melhor você estiver sintonizado e mais aberto a várias opções e possibilidades, mais você vai estar atraindo a prosperidade. Bom, para que a gente possa atrair alguma coisa, a gente precisa sintonizar nessa energia, que é a questão dos opostos, os semelhantes se atraem, né? A lei da atração, que é uma lei universal, na verdade. Porque você não vai plantar couve e nascer cereja, sabe? Você não vai ficar reclamando da vida e falando que ganha pouco e que não consegue ter dinheiro e que o Brasil tá uma caca e que a situação financeira e que no mercado você gasta todo o seu salário. Você não vai conseguir sair dessa situação se você ficar repetindo isso e jogando carga e sentindo isso. Porque, repito, para que você consiga manifestar qualquer coisa, desde tipo uma borracha que você queira, sabe? Eu ganhei um espelho uma vez com a lei da atração, acho que é a coisa assim mais besta, né, que eu trabalhei. Porque eu queria um espelho enfim, era um espelho. Eu olhava e falava, falta um espelho aqui, e eu vi o espelho, sabe? E eu não tinha pensado ainda que tipo de espelho, mas eu queria uma coisa antiga. E eu acabei ganhando 2 dias depois de um amigo que a tia dele mudou e ela tinha um espelho muito antigo, lindo, tal. E eu ganhei 2 dias depois. Eu falei, nossa, eu nem precisei fazer todo aquele processo, porque quando você sente de verdade que aquilo vai acontecer, porque eu ia comprar. Então eu já sentia que aquele espelho estava ali. Então ele veio muito mais rápido do que eu. Ele chegou antes de eu ter tempo de ter ido, né? Mas quando você sintoniza, eu tô dando esse exemplo porque podem ser coisas pequenas. Porque quem tá limitando o que você quer pra você? Aquilo que vai te fazer feliz? É o julgamento alheio ou é aquilo que vai te fazer feliz? Então, assim, pode ser qualquer coisa, sabe? Desde que você se sinta feliz com aquilo. E seja grato por ter conquistado aquilo. A forma que isso veio pode ser inúmera, mas aquilo foi uma conquista sua. Então, quando a gente está falando de lei da atração, é muito importante que a gente sintonize com aquilo que a gente quer. E no caso da prosperidade, no termos, né, financeiros, o importante não é pensar no dinheiro. É pensar em como você se sente. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha vida, que acho que é a maior referência verdadeira que eu posso falar para vocês do que manifestei na vida. Eu sou atriz, né? E não faço teatro há muito tempo. E eu, durante muitos anos da minha vida, fiz teatro. E eu adoro fazer teatro. Mas, paralelamente a isso, eu sempre cuidei, né? Que é esse meu trabalho de coaching, de terapeuta energética, de usar o tarô como uma ferramenta de autoconhecimento e radiestesista. Eu sempre fui ligada a isso. Mas isso era a coisa que eu mais amava fazer, de verdade, assim, era como cada vez que eu podia ajudar uma pessoa, e eu trabalhava de formiguinha, né? Era muito pouquinho, eu ajudava um amigo aqui, eu ajudava uma amiga ali. E eu
quanto mais era o que realmente me dava prazer, e quanto mais eu ajudava, mais feliz eu ficava. Mas eu não valorizava isso, porque eu não achava digna de merecimento de receber por isso. Até um dia que virou uma ficha, que eu falei, se eu não receber por isso, eu não tenho tempo para me dedicar a isso. Então eu passei a sentir o merecimento pela gratidão de poder ajudar, e eu recebi assim, porque eu sou boa no que eu faço. E eu aprendi que eu era boa. E não é uma questão de arrogância, sabe? Às vezes a humildade é uma arrogância disfarçada para que você receba os elogios. Você manifestar a sua essência, aquilo que te dá prazer, na profissão que você ama fazer, não tem arrogância nisso. E assim, eu comecei a valorizar a mim, e com isso eu aprendi a cobrar. Porque sim, você recebe o dinheiro não porque você estava pensando em dinheiro, você estava pensando em ser feliz fazendo alguma coisa. A gente precisa fazer alguma coisa. O importante é que a gente faça isso com o coração, porque isso vai ser um prazer, não é trabalho, não é sofrimento, é prazer. Então a gente pode sim mudar de profissão, a gente pode sim ganhar dinheiro com aquilo que você ama. E é isso que você começa a atrair, você começa a se ver fazendo aquilo que você ama, e o dinheiro ele vai ser uma consequência. Se você pensa no dinheiro, você já vai pensar nas suas contas, naquilo que você tem que pagar, naquilo que você ainda não conseguiu conquistar. Se você pensa na prosperidade, na sua prosperidade financeira, focado em se sentir bem, eu poderia, por exemplo, a sua apresentação para o mundo também é muito importante. Por quê? Porque da mesma forma que falar para uma pessoa o seu drama, uma pessoa que você ama, ela vai dar uma carga emocional em cima disso, e isso vai ficar mais pesado. Você se apresentar de forma verdadeira, mais honesta e amorosa também vai trazer essa carga. Que eu poderia dizer, eu sou taróloga e eu sou terapeuta. Beleza, eu sou profissão. Mas eu não falo isso, porque não é só isso. Na verdade, eu tenho uma missão de vida, que é ajudar as pessoas, e eu descobri isso, e é assim que eu me sinto realizada e feliz. Então eu sou uma pessoa que tem uma série de ferramentas, de muito estudo, para trabalhar desprogramando, quebrando conceitos, ajudando as pessoas a identificarem seus padrões repetitivos, seus pensamentos cristalizados, e quebrar com eles, para que a vida possa deslanchar, para que a prosperidade em todos os aspectos chegue na vida dessa pessoa. Isso não é mentira, é verdade, é assim que eu me sinto, e é isso que acontece. Eu tenho um monte de pessoas que eu faço atendimentos, e é isso que acontece. Então, cada vez que alguém prospera, alguém rompe um padrão, alguém consegue seguir em frente, eu me sinto realizada. Então eu faço aquilo que eu me sinto realizada. E eu mudei de profissão. Minha gata. Eu tenho saudade do teatro? Tenho saudade do teatro, tenho saudade dos amigos, eu não penso em abandonar, mas não é mais isso o que me deixa realizada. Me deixa realizada esse trabalho que eu faço hoje. E da mesma forma, eu trabalho a prosperidade e continuo trabalhando. Por quê? Porque eu comecei a sentir que eu precisava alcançar mais pessoas, que eu precisava chegar mais longe do que eu no meu trabalho de formiguinha, atendendo uma pessoa, né, aqui, atendendo outra ali. Eu não tinha tempo para chegar aonde eu sentia que eu tinha que chegar. Então o canal ele veio por causa disso. E aí a gente vai projetando aquilo que você quer fazer. Então hoje eu tenho muito menos tempo para atender de formiguinha do que agora eu trabalhando, conversando com mais pessoas através dos vídeos, das redes sociais, do Facebook. Então isso tudo foi mudando.
E eu tô com, né, a gente vai se adaptando, né, às novas necessidades conforme você vai vivendo aquilo que te faz bem. Então, é isso, né, para você conseguir usar, se sintonizar na lei da prosperidade, você deve colocar a energia daquilo que você quer, como é que você se sente, o que te faz se sentir bem. Quando você vai fazer isso, você vai fazer uma visualização. E aí a gente vai voltar ao começo do vídeo, né? Essa visualização, ela pode ser feita também usando o Mudra, que é uma ferramenta que vai te conectar à sintonia da riqueza, né? Então, assim, trabalhar a riqueza é pensar em coisas prósperas na sua vida. Como é que você se sente aqui, como é que você está se sentindo no seu trabalho, como é que você quer a sua casa, qual o seu sonho, qual que é a sua estabilidade para que você se sinta próspero. E assim, você, enquanto estiver fazendo essa visualização, ou seja, imaginando para se sentir, você vai pegar o dedão e os 2 dedos, né, indicador e o médio, e vai juntar. E vai dobrar os outros 2. Tá? Assim, assim, isso. Tá? Com as 2 mãos. Você pode apoiar no seu colo e aí você imagina aquilo que você quer. Esse mudra, ele vai te ajudar a sintonizar a energia que você quer atrair para você, de riqueza, de prosperidade, e vai também te ajudar a concentrar para que as suas visualizações te tragam a emoção necessária para que você jogue essa energia no universo. Quando você fala de manifestar, né, quando as pessoas da lei da atração, elas falam muito manifestei uma realidade. Ou seja, ela criou aquela realidade através de uma série de técnicas que basicamente é imaginação e se sentir vivendo aquilo, não se sabotar, ou seja, não dar ouvidos à parte negativa, a vozinha que fala que não vai dar certo, e espalhar isso emocionalmente, sentindo realmente que aquilo é verdade, que aquilo já existe. E ela vai imaginando e sentindo, ela vai lançar isso no universo. Depois, você não precisa pensar como é que isso vai acontecer. Você não precisa, porque cada vez que você tentar moldar, controlar o universo, porque a gente tem essa mania, né, querendo controlar tudo, você está retendo a energia com você. Então você fez, você manda. Você se vê do jeito que você quer, não importa como. O como não é problema seu. O problema seu é você se sentir vivendo aquela prosperidade. E quando você estiver fazendo isso, você faz o mudra. O mudra. Outra coisa é, eu tô aqui, eu tô, né, em casa, eu vou dar uma relaxada, eu mantenho o mudra, porque de alguma forma o meu lado inconsciente está trabalhando essa prosperidade. Os mudras, eles são muito ferramentas muito importantes, porque assim, a nossa energia, ela sai pelas mãos. Então, quando você faz um gesto que significa algo, você está sintonizando a sua mente, as suas emoções, o seu corpo naquela energia que você quer expandir, tá bom? Então é isso, um beijo e muita luz.